Luiz Roberto Imparato. Você é um cara que entende um pouquinho de automóvel. Foi a minha vida toda, né? Eu também herdei isso do meu pai, que ele trabalhou a vida inteira também ligado à indústria automobilística. Meu pai foi um dos fundadores da COFAP, enfim. E eu sempre Fora a família, caí na indústria, nacionalmente. automobilística e aí vivi, né, o tempo todo. Você estava falando que o teu avô tinha carro. Isso. Que ano isso aí? Bom, no início do século XX. Nossa. Né? No início do século XX, eu acredito que era nos anos 30, pelo menos foi a foto que ele mostrou. Que carro era, lembra? Não lembro. Era um carro que não era você das não andou marcas. no carro? Não. O carro que eu andei já era um carro moderno. Qual foi o primeiro carro que você andou? Eu não me lembro. Meu pai trocava com frequência de carro. Né? Trabalhando. E aí até tem experiências que mostram por que o carro hoje está mudando o seu perfil e a forma de nós encararmos. O meu avô nunca pagou estacionamento para o carro dele. Como assim? Por quê? Porque existiam poucos carros. Era fácil estacionar. O meu avô nunca pagou seguro pelos carros. Por quê? Não se roubava carros. Não roubava, você não sabia nem dirigir. Não sabia dirigir, não sabia o que fazer com aquilo. Um automóvel. Né? E você daqui a pouco, o que você está contando, você vai falar, vai chegar no carro elétrico, é isso aí. Sim. Então tá, mas continua aí que está interessante. O meu avô, ele, assim como meu pai, multa era uma coisa que quando você chegava e tinha no para-brisa, eu cansava de ver, você amassava e jogava no chão. Sim. Porque ela não ia chegar na sua casa, porque não existia um serviço adequado para isso tudo. Multa, amassa, joga fora, acabou. Quando meu pai comprava carro novo, e mesmo meu avô, eu vi isso diversas vezes, até a minha pré-adolescência, eles sempre venderam os carros por um preço superior ao que eles tinham pago. Sim. Porque existia menor oferta do que procura. Sim. Com o crescimento da indústria automobilística, nós passamos a ter a invasão dos carros, o estacionamento é uma questão de sobrevivência do sistema, o seguro é um paliativo a um problema criado pelo sistema. Se rouba de carro, a violência. E uma série de outros custos que o meu avô nunca teve. Então, no passado, ter carro era uma coisa barata. Hoje, ter carro é uma coisa muito cara. E o pior? O meu pai não conhecia, assim como o meu avô, eles não conheciam uma coisa chamada depreciação. Porque ele vendia o carro, ele conhecia a valorização. Mais caro. Hoje, eu tiro um carro, emitir a nota de um carro zero em meu nome, ele já vale menos do que antes da emissão da nota fiscal. Porque ele já passou a ter um proprietário. Ele deixou de ser um carro zero. Então, o Brasil esses hoje, fatores... Assim, já entrando dentro desses fatores que tu vai falar, o Brasil hoje é um dos países que tem maior número de veículos no mundo? Não, nada disso. Nada disso. Para a gente ter uma ideia, Edgar, a cidade de Los Angeles, 2/3 da cidade de Los Angeles é sistema viário e estacionamento. A cidade de Los Angeles é um dos maiores, é o maior exemplo da insanidade do automóvel. Insanidade. A cidade de Los Angeles tem uma frota ligeiramente maior do que a frota brasileira. Tá brincando. Então, tem mais carro em Los Angeles que o Brasil. Parabéns. Então, Brasília foi construída para abrigar automóveis, não para facilitar o uso de bicicleta, pedestres e tudo mais. Então, ali era parte também de Brasil. Não, mas vamos falar só o projeto dela, né? Então, nós vivemos para o automóvel durante muitos anos. Hoje, de 15 a 25% de tudo que se constrói, de uma casa, de um hospital, de um shopping center, de uma delegacia, de 15 a 25% vai ser gasto no estacionamento. É mesmo? Então, o automóvel, ele se amalgamou
a nosso dia a dia de uma maneira que você é capaz de abrir mão de algumas coisas para você para poder tratar do automóvel. Né? O automóvel ele passa a ser um ente da família. Né? O Aldous Walsh ele diz que o automóvel é a extensão dos órgãos corpóreos do homem. Porque você vê aqui por lado de lá da cidade, o cara não tem o que comer, mas tem carro. Mas tem carro. Mas isso aí está trazendo já um problema. Não, e esse problema, quer dizer, por isso que a minha apresentação chama-se Automóvel, uma solução que se torna problema a cada dia que passa. Quando tudo que é muito bom e tem uma adesão enorme, ela cria problema. Né? Se todos quiserem tomar suco de laranja, talvez não tenhamos nem produção de pé de laranja suficiente para isso. E isso foi gerando 3 problemas bastante grandes para a indústria automobilística tradicional. Quando eu digo indústria automobilística tradicional, são os antigos, porque estão surgindo marcas novas que a gente não conhece. Né? Marca de automóveis. De automóveis. Por exemplo, já existe uma marca francesa chamada Bolloré, que ela não vende o carro, ela só aluga. Na China, a mesma coisa, existem algumas fábricas de carros que eles fazem o carro para o car sharing. E eles, em várias cidades, tem prédios, garagem dessa empresa, os carros estão empilhados e você vai lá, passa o teu cartão de crédito, pega um carro e deixa numa outra estação. Ele não vende os carros. Né? Esses carros são elétricos. Elétricos? Sim. É porque o car sharing ele é mais fácil de fazer que o carro elétrico. Porque o carro elétrico, a manutenção dele quase não existe. É o que vem por aí o carro elétrico. É o que vem por aí. Quanto tempo vai demorar? Você vai voltar para esse carro, mas quanto tempo você acredita que o elétrico tome conta da coisa, da parada? Bom, eu acho, existem algumas matérias que dizem que 2020, em alguns países, o preço do carro elétrico vai igualar ao preço do carro a combustão. E a partir deste momento, o carro a combustão começa a ser mais caro que o carro elétrico. Hoje é incomensurável. Hoje é mais caro. É mais caro, tanto que em países como Estados Unidos, Alemanha, França, o governo dá um subsídio para você comprar o carro elétrico. Sim. Agora o governo faz... Qual é a proporção mais ou menos? Por exemplo, o automóvel custa 20 mil, vamos supor, e um carro elétrico custaria o quê? 40? Assim, o dobro não. Mais ou menos. Em alguns casos já chegou perto do dobro. Já chegou perto, já caiu bastante. Né? Hoje, então o governo dá incentivos e o governo também participa com a renúncia fiscal. Então, além de não pagar impostos, você ainda recebe um bônus para comprar o carro elétrico. Mas não aqui no Brasil. Lógico. O que aconteceu já no Brasil foi a renúncia fiscal do imposto de importação e do IPI. Do IPVA, em algumas cidades, eu inclusive acho que já está mais do que na hora a Atibaia entrar, porque é mais né? Voltar ao meio ambiente. Ela deixar de cobrar o IPVA dos carros elétricos ou híbridos. Né? Então tem a renúncia fiscal e tem o bônus. Tem lugares que tem uma coisa e tem lugar que tem as duas coisas. Certo. Isso enquanto o carro elétrico custar caro por ele ainda não ser produzido em quantidade. A gente pode pegar um outro exemplo do híbrido. O híbrido ele tem motor elétrico e motor a combustão. Eu não gosto dessa proposta, porque essa proposta, eu acho que o carro fica muito complicado. Você tem mais uma dificuldade para tomar conta. E o carro elétrico não quebra. Você inclusive, agora mesmo estava me contando que eu já dirigi um carro elétrico. Como é o carro elétrico por dentro? O carro elétrico por dentro, ele tem o velocímetro, ele só precisa do velocímetro. Ele não precisa de marcador de temperatura, ele tem uma coisa que nós não estamos acostumados. À medida que você acelera, ele mostra quanto você está consumindo de bateria. E isso, para quem não está acostumado, gera uma certa angústia, que quando você acelera, o ponteiro vai lá para baixo. Né? Quando você tira o pé, o ponteiro sobe. Quando você freia, ele regenera a
a energia. Nossa. Então, essa é uma grande inovação do carro Então, só tem, pelo que você me falava, só tem a direção e o acelerador. A direção, acelerador e o pedal de freio. Pedal de freio, nada, não tem câmbio, não tem nada. Nada. E... Você se sentiu até mal com aquilo? Não, eu senti muito prazer, porque o primeiro que o piso dele é plano. Ele não tem túnel do câmbio, nem túnel do escapamento. Pois é. O piso é plano. Né? Então você imagina isso em termos de espaço. A bateria está no solo. A bateria está... Você está sentado em cima da bateria. Então a parte de baixo do carro é uma bateria. Imagina o centro de gravidade, a altura do centro de gravidade. Então ele é um carro, por natureza, muito mais estável. Sim, é pesado, inclusive. Bom, aí seguindo, você estava... E aí, então, a gente viu o carro da indústria tradicional criando uma série de problemas. A indústria tradicional nunca tomou atenção para nada. Ela simplesmente seguia legislações que ela ajudava a fazer. Né? Ou ela fazia. Até que começaram a chegar os novos entrantes, que tinham outras visões. Então hoje você tem uma Tesla que já vale mais na Bolsa de Nova York do que a Ford e a General Motors. Né? E outras empresas que estão surgindo, né? Chinesas, japonesas. Eu acredito que quem vai mandar no mercado de carros elétricos serão chineses. Né? Porque os chineses, é o maior programa de eletrificação da tração do mundo, porque eles têm um problema de saúde muito sério. Você estava falando sobre esse problema da poluição. Da poluição. Inclusive a poluição faz com que pessoas que eles tragam para trabalhar na China, para aproveitar a cabeça pensante dessas pessoas, as pessoas têm reincidido seus contratos porque não conseguem viver na China por causa da poluição. Acho que nem jogador de futebol também, né? Também. O problema não é a comida, não é a língua, o problema é a poluição. Né? E o chinês... E lá é terrível. Terrível porque já. A maior parte da energia deles é gerada através de carvão. Né? E eles estão... O carvão é altamente poluente. Altamente poluente. Pior que o petróleo, inclusive. Pior que o petróleo. Nós ainda temos a hidroelétrica, né? Que é uma outra coisa que ficou no passado, mas que hidroelétrica é uma coisa boa para empreiteira. E você dizia da saúde das pessoas, lá, especialmente na China e tal, das pessoas... o índice de mortalidade é bem maior lá, talvez. Sim. Eu desconheço quantas pessoas morrem, mas, por exemplo, o diesel já é considerado um elemento cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde. E o lobby das petroleiras e das indústrias automobilísticas trabalhou muito para que isso não entrasse na lista da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então isso hoje é oficial. O custo de saúde dos países que têm frotas grandes de carros é absurdo. O custo da Prefeitura de São Paulo da parte de saúde até 2030 deve aumentar 8 vezes. Exatamente em função da poluição. Se continuarmos assim. Bom, uma outra pergunta, agora eu tenho que fazer 1000 perguntas e tal. A questão, eu compro um carro elétrico, ótimo, como é que eu vou abastecer esse negócio? Onde abastece? Hoje você vai abastecer aqui perto, você vai abastecer no shopping Iguatemi, você vai abastecer nos postos da Rede Grau, na Anhanguera, você vai abastecer em São Paulo em algumas lojas do Pão de Açúcar, em alguns shoppings do Pão de Açúcar. Assim, eu chego lá, engato o negócio e por enquanto isso é de graça, porque ainda não se convencionou quanto cobrar. Exatamente, rapaz. Na sua casa, você vai comprar um carregador rápido, que vai carregar o seu carro em 1 hora. Eu vou ter um carregador na minha casa? Sim. Que jeito? Você vai ter um carregador. Como é hoje que tem para vender da Bosch. Como é que é isso? Da ABB. É uma placa? Seria aquela placa que você estava falando? Não é uma placa. Ele é um carregador, a aparência dele é como se fosse um calibrador de pneu. Sim. Que você conecta ele no teu carro e ele vai usar a energia elétrica da sua casa, que vem da rua, e carregar a bateria do seu carro de forma muito rápida. Se você não quiser gastar neste carregador... Custa uma grana. Ele custa
deve custar de 7 a 15 mil reais. De novo, porque o volume é grande. Começo. Você vai ligar, como eu faço quando venho com um carro elétrico para Atibaia, que às vezes eu pego emprestado. Eu tenho uma tomada no Jardim, 220. Você mora aqui em Atibaia? Moro em Atibaia. Há 5 anos, você falou. Eu engato nessa tomada convencional, ela é aterrada e é de 20 amperes. Então, o pininho é um pouquinho mais grosso. Sim. Aquela tomada de 3 pinos, sim. Né? Você engata ali e vai dormir. Em 7 horas ele carrega o carro. E você tem O custo da minha conta de luz é o equivalente de um banho de chuveiro elétrico. Nossa Senhora. E a economia? Qual é a capacidade de rodar com um tanque, aspas? A bateria desse carro, eu já vim para Atibaia 2 vezes com um Smart elétrico, fabricado pela Mercedes, e vim uma vez com... aquele carrinho pequenininho? Eu tenho uma gasolina, mas a Mercedes já peguei emprestado 2 vezes o elétrico, que ela não vende no Brasil, infelizmente. Não vende por enquanto. Não, porque... Não quer. Não adianta falar. Não quero nem falar. Briga de cachorro grande não se mete. É ignorância. Não, fica quieto. Mas já vim também para Atibaia com o BMW i3. Você então, vem e volta? Não. Eu chego em Atibaia com 20% da bateria. Quer dizer que você sai de São Paulo para cá, você rodou o quê? Eu vou rodar uns 100 quilômetros, 120 quilômetros. No caso do BMW, ele tem baterias mais avançadas. E o BMW 2017, ele já tem o dobro de autonomia. Então, o que vai diferenciar, eu comprei um carro 2015 e um carro 2017, eles são exatamente iguais com baterias diferenciadas na eficiência. Isso vai ser o futuro. Vai ter um ponto que você sai daqui de Atibaia e vai para o Rio de Janeiro, 600 quilômetros? Sim. O Tesla já tem 500 quilômetros de autonomia. Já tem, né? E a Tesla... Mas não tem no Brasil o Tesla. Tem um importador que trouxe alguns carros. Sim. Se você quiser ver um Tesla, você vai na Avenida Europa, tem uma loja chamada Eletra. E você vai ver o carro. Eu fui nessa loja e pedi que eu queria entrar no carro, né? Para poder ter a sensação. Assim, para encurtar a conversa, o carro elétrico é o futuro próximo. Ele é o futuro. Você imagina, um carro elétrico, eu vou acampar com um carro elétrico. Né? Ele tem tomadas, tem plugs. Eu posso ligar o meu micro-ondas. Você tem tudo. Ligar, eu uso ele como um gerador. É incrível isso. Mas é uma pergunta maluca. Ele mesmo, a energia por virar, não produz outra energia? Ele produz quando ele freia, ou quando ele desacelera. Né? A energia cinética que ele capta, carrega as baterias. Eu não entendo isso aí, mas isso tudo são tecnologias. Imagina se os 120 anos de aperfeiçoamento que o motor à explosão teve e continuou ineficiente desde que ele nasceu. Desde que nasceu. Esses 120 anos, esse dinheiro e tempo tivesse sido colocado no carro elétrico. Para que as pessoas entendam bem, você é um cara do mercado automobilístico, não é isso? Sim. Toda a sua vida está a partir do pai da COFAP, que, nossa, a partir daí, onde mais você já trabalhou? Depois que eu saí da indústria automobilística, eu trabalhei... Você trabalhou em várias indústrias. Em 2. Eu trabalhei 20 anos na Mercedes-Benz e quase 10 anos na Volkswagen Caminhões. Pouca coisa também. Então você já conheço os passos dessa estrada, como diria o Renato Teixeira. E trabalhei aqui e no exterior também. Trabalhei pela Mercedes 2 anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também. Então disso você entende, sim, mas na área de marketing, te envolve tudo, o processo todo, não é? A minha vida toda foi sempre lidar com os engenheiros. Né? E como eu sou economista, eu me destaquei, porque sempre foi uma briga. É lógico. Porque eu não dou muita ênfase nas questões técnicas, eu dou mais ênfase nas questões socioeconômicas. Lógico, que é o marketing da coisa. E que isso era difícil de explicar. Né?
Então, mas é aquela coisa rígida, sim, né? Sim. E o teu é voar. A minha função na indústria automobilística sempre foi ficar de pé no topo do mastro e tentar ver as ondas que iam se formar, e não as ondas que estavam batendo no casco. A posição lá do que não pode falar o palavrão, é o palavrão, mas para ficar naquela cestinha lá de cima do navio, no mastro. É procurar entender como se... Por que acontecem as coisas? Por exemplo, uma das coisas curiosas, essa última família de caminhões Volkswagen, o Constellation, eu que especifiquei essa cabina, é a primeira cabina especificada por brasileiros, e esse caminhão, o biotipo dele, também considerou o biotipo da mulher. A estrutura da cabina, a parte interna, considerou a estrutura da mulher. Por quê? Hoje, a Federal Express, que é uma grande empresa de transportadora do mundo, 60% dos motoristas são mulheres. É mesmo? Aqui no Brasil a gente tem a Braspress, que 50% dos motoristas são mulheres. Engraçado, eu vi isso na televisão, as mulheres assim. Então, coisa linda, rapaz. Por que não você considerar a mulher para projetar a cabina de um caminhão? Mas por que essa tendência pela mulher no invés de caminhoneiro? Esse é um emprego que atrai muito o proletariado, porque ela deixa de ser ou empregada doméstica, ou balconista, ou caixa, ou estoquista. Ela passa... O caminhão sempre atrai o ser humano, porque você tem chefe, mas sempre está longe dele. A sensação de autonomia é muito presente. Então ela fascina os homens. Não é um caminho, é um caminhão. Sim, é um caminhão. Então, agora voltando para o elétrico, voltando e terminando, senão você vai me matar por tanta pergunta. É definitivo isso, não tem volta. Não tem volta. Tem volta. Eu tenho uma coisa importante de colocar, Edgar. Na Alemanha já existe a legislação. 2020 é o ano que será produzido o último carro a combustão. E 2030 é o ano que não poderá mais rodar carros a combustão. Isso na Alemanha. Se você comprar um carro 2020 na Alemanha, em 2030 você leva ele para o lixo. Putz, vai chegar uma hora. Ele não vai para o lixo, porque quem o produziu terá que recomprá-lo. Como nós copiamos as coisas, vai chegar uma hora do Brasil. Sem dúvida. Um dos grandes problemas brasileiros é que nós temos o nosso IPVA é o contrário. O mundo inteiro, quanto mais novo o carro, mais barato é o IPVA. No Brasil, quanto mais velho o carro, desculpa, é o contrário. Quanto mais velho o carro, mais barato o IPVA e chega a isenção. Lá, quanto mais novo o carro, mais barato o IPVA. Então você tem um ciclo virtuoso, um movimento virtuoso para as montadoras se programarem, inclusive, porque elas sabem qual terá que ser a renovação. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa entrevista aqui qualquer hora dessas e pegar o nosso carro elétrico e viajar pelo mundo. Obrigado, cara, sei lá, você abriu a cabeça da gente para um futuro elétrico. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade, cara, e conhecer você. Não, que isso.